Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu nem ia gravar um vídeo pra vocês hoje, pra ser bem sincera, mas aqueles dias corridos, hoje tá sendo um dia bem corrido, trabalho, rotina, enfim. Mas eu tenho uma expressão que eu falo muito assim, que a gente tem que valorizar muito a beleza dos dias comuns, né? Porque quando a gente para pra pensar que os dias comuns é o que é a nossa vida de verdade, não aqueles eventos importantes, a gente começa a valorizar um pouquinho mais a rotina. E hoje, num dia comum, eu tive conversas incríveis com amigas maravilhosas. Inclusive, eu quero deixar uns beijos aqui nesse vídeo. Primeiro beijo em especial vai para a Gigi, que é minha seguidora fiel, que assiste os meus vídeos, comenta. Assim, acho que é a primeira pessoa que assiste meu vídeo. E é uma pessoa incrível, uma menina querida, que eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente. E um beijo, Gigi, pra você é maravilhosa. Também quero mandar um beijo hoje pra Mu, que é minha amiga, minha best, Monique Diniz, que a gente conversou hoje horas. Um beijo pra minha irmã, que mora lá no Canadá, maravilhosa, Vanessinha. E um beijo pra Giovana, que é uma outra Gigi, que é uma amiga muito querida também, que nós temos um grupo e que é um grupo de mulheres que se colocam pra cima e se ajudam nos seus objetivos, então não tenho como não mandar um beijo grande pra todas elas. Mas eu conversei com todas essas pessoas. Eu também não posso deixar de mandar um beijo pra minha irmã, né, Gabriela, que também a gente conversou bastante hoje. Beijo, Bibs, que também me incentiva muito. Ai, gente, deixa eu aproveitar que o beijo, eu não tenho como não mandar um beijo pro meu marido. O amor da minha vida que me incentiva. Se eu tô gravando vídeo, gente, acredite, é por ele. É por causa dele. Por tudo que ele faz, representa pra mim e pelo incentivo dele. Amor, você é minha vida. Ai, gente, eu sou muito romântica. Mas, enfim, vamos voltar pro foco. O vídeo de hoje, gente, na verdade, é só uma conversa informal, porque conversando com a Monique hoje, numa dessas conversas que a gente tem, eu tive um insight, assim, maravilhoso e eu queria muito compartilhar com vocês. Porque uma das coisas que a gente vive muito reclamando, e eu percebo que não é só eu ou Monique ou qualquer mulher, assim, acho que todo mundo passa por isso. Que eu quero dizer que não é só a gente que tá nos processos de autocuidado, de desenvolvimento pessoal, de emagrecimento, enfim, de progressos pra esse ano. Acho que acontece isso com todo mundo. O que acontece? Nós, sem percebermos, ou percebendo e não sabendo como agir, temos um turbilhão de informações na nossa cabeça que às vezes são pensamentos sabotadores. Então, muitas vezes a gente não consegue atingir alguns propósitos e alguns objetivos porque tem algumas coisas que impedem que a gente chegue naquele lugar. Hoje, conversando bastante com as meninas, e principalmente numa conversa que eu tive com a Monique, eu falei pra ela, Mu, com a experiência que eu tenho, que é limitada, mas ao mesmo tempo é grande em relação a outras pessoas, porque eu busco muito esse conhecimento, então acho que qualquer um, quanto mais você busca, mais conhecimento você tem. A gente não pode dizer que a gente não sabe de nada, porque a gente sabe sim, mas ao mesmo tempo, quanto mais a gente sabe, parece que a gente sabe menos e tem muito mais pra aprender, sabe? Essa sensação. Eu falei pra ela, com a experiência que eu tenho de estudos, de leitura, porque eu leio muito livro, enfim, eu tô chegando à conclusão que tem 3 coisas que me impedem de atingir alguns objetivos. Eu estou trabalhando para diminuir esses impedimentos, essas coisas que me atrapalham. E eu queria compartilhar com vocês, porque se fizer sentido, se vocês também se encontram neste lugar, talvez ajude. Então eu acho que o YouTube tem é legal porque a gente compartilha a experiência, a gente aprende muito uns com os outros aqui. Então, assim, sem mais delongas, basicamente a nossa conversa hoje é 3 coisas que me impedem de atingir os meus propósitos, os meus objetivos, e como que eu posso fazer para trabalhar em cima delas para que eles sejam alcançados, para quebrar essas barreiras. A primeira de todas, que eu queria muito, muito, muito que não acontecesse, mas para mim eu acho que ela é a que a gente teria mais autonomia para resolver, são esses pensamentos sabotadores. Você já parou? Eu sempre uso muito exemplos da dieta, porque é uma coisa que eu tô vivendo e também porque é uma coisa que
que eu consigo demonstrar pra vocês através de exemplos, mas, por exemplo, você já parou pra pensar quando você começa a fazer uma dieta ou começa a fazer academia, que tem aqueles pensamentos que falam assim: não vai não, não vai não, porque fica em casa assistindo televisão, come isso, come aquilo, dieta é chata, dieta é restritivo. Enfim, existem aqueles pensamentos sabotadores que nos impedem e que às vezes a gente acaba sucumbindo a eles. Então, deixa eu te contar. Esses pensamentos, eles vêm da sua cabeça, do seu subconsciente. E o nosso subconsciente, ele carimba tudo aquilo que a gente já tem como hábito. Então, se eu estou tendo pensamentos sabotadores que partem do meu subconsciente, que não estão de acordo com os meus propósitos, eu preciso trabalhar para mudar esse tipo de frequência de pensamento. Eu preciso entender que são os hábitos que eu tenho que constroem esses pensamentos. Então, se eu sou uma pessoa sedentária e eu quero começar a ir pra academia e a minha cabeça tá falando pra eu não ir, é porque ela está acostumada a não ir. Vocês concordam? Então, se a minha mente está falando pra eu não ir porque o meu hábito padrão é não ir, então eu preciso criar um novo hábito padrão, que é ir com mais frequência e mostrar pro meu subconsciente que ir é melhor do que não ir. Então ele vai começar a me incentivar. Sabe quando você começa a ir na academia, passa 2, 3 meses, aí você já muda esse tipo de frequência e aí o seu próprio corpo começa a falar: não, vai ser melhor, depois você descansa, não, vai. Começa a sentir prazer? É exatamente isso. São os seus hábitos que estão mudando a sua frequência de pensamentos. E aqui eu não vou falar muito a parte teórica sobre os poderes do subconsciente, sobre afirmações, sobre nada disso, porque o propósito do vídeo não é esse. Essa primeira dica que eu queria dar pra vocês, que eu tô tentando trabalhar em mim, estou trabalhando todos os dias, é: se os meus pensamentos sabotadores, aqueles que me impedem de chegar nos meus objetivos, partem da minha cabeça, do meu subconsciente, então sou eu que tô fazendo isso comigo. Como que eu tô fazendo isso comigo? Eu estou com hábitos que padronizam esse tipo de pensamento e eu preciso mudar os meus hábitos. Então, persistência nos hábitos, pôr num papelzinho todos os meus objetivos, o que eu quero alcançar, o que eu tenho que fazer. Então, eu quero fazer atividade física esse ano, então eu preciso me matricular na academia, ir pra academia de segunda a sexta e só ir. Eu não vou ter vontade todos os dias, eu não vou ter disciplina todos os dias, eu não vou ter ânimo todos os dias, mas eu tenho que ir. Então é só ir. Que vai chegar um momento que o meu subconsciente vai entender: ela gosta de ir. Ir faz ela se sentir bem, faz ela emagrecer, faz ela ter mais saúde, mais disposição, a pele fica mais bonita. Então ele vai começar a trabalhar. E eu tô falando isso pra vocês por quê? Porque muitos hábitos que eu tinha, eu mudei fazendo dessa forma. Mudança de hábitos. E foi através disso que eu consegui fazer. Ficar quase 10 anos sem tomar refrigerante, ficar 5 anos sem comer carne. Enfim, tem várias coisas que eu fiz na minha vida que eu usei isso sem nem perceber. Então vale muito a pena. Põe num papel tudo que você deseja, como que você vai chegar naquele objetivo naquele ano, o que você tem que fazer todos os dias e só faz. Que aquilo vai virar um novo hábito. Aí aqui eu posso fazer um gancho e indicar pra vocês vários livros. O Poder do Hábito, O Poder da Autorresponsabilidade, O Poder do Subconsciente, mas aí fica a critério de cada um. Mas esses pensamentos sabotadores, o que é importante é a gente entender que não é a nossa mente consciente, não é a nossa essência, não é quem nós somos. São pensamentos que viraram padrão mental através dos hábitos que eu tinha. Então eu preciso modificar esses hábitos. Ainda que no começo seja difícil, a gente consegue. Confia no processo. Bom, o segundo ponto é um ponto um pouco mais crítico, um ponto mais intimista e particular de cada um. Então eu vou tentar ser muito breve. Eu só quero explorar o assunto porque eu tô sentindo que isso tá me ajudando muito também. Mas o ambiente que a gente vive influencia muito em quem nós somos. Se vocês estiverem ouvindo um roncado, é a senhora Valentina que tá aqui do lado. Mas o ambiente que a gente vive influencia. Aqui eu também vou fazer 2 ganchos. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube que eu falo sobre nós sermos as consequências das pessoas à nossa volta. Então eu não vou falar sobre isso, se vocês quiserem tem lá no vídeo. E também o vídeo que eu falei essa semana sobre o Instagram. Se você não assistiu, eu falo muito sobre a influência das redes sociais nos nossos propósitos, na nossa vida, né? Mas, basicamente, esse segundo ponto que eu queria falar pra vocês é que
O ambiente que nós estamos também influencia muito na realização dos nossos objetivos. Então, com quem a gente está andando? Com quem a gente está frequentando que tipo de lugares, né? Eu quero ser uma pessoa que estuda mais, mas eu estou estudando, estou frequentando cursos, estou frequentando faculdade? Não, eu fico em casa assistindo televisão. Mas eu estou sendo negativa porque eu tô andando com pessoas negativas que estão sempre reclamando de dinheiro, reclamando de saúde, reclamando do corpo, reclamando de onde mora, reclamando da família. Você tá reclamando muito? Você tá andando com pessoas que reclamam muito? Porque assim, a gente pode não estar satisfeito com algo na nossa vida, mas o ato de reclamar faz com que a gente permaneça naquele lugar pra sempre. Então você está andando com pessoas que reclamam o tempo todo. Às vezes a gente tem sonhos, metas. A gente tá andando com pessoas que incentivam os nossos sonhos ou que podam os nossos sonhos. Lembrando, gente, que é importante a gente entender que nós também influenciamos as pessoas, tá? Então isso é uma via de mão dupla. Eu estou influenciando positivamente quem tá ao meu lado, eu estou sendo uma boa influência, eu estou sendo uma boa amiga, uma boa familiar, uma boa esposa, filha. Então o ambiente que a gente tá influencia muito. Eu tô de dieta, mas você tá frequentando lugares que as pessoas não estão de dieta. E elas não têm que ficar de dieta por sua causa. É você com você. Mas às vezes falar não é importante. Então, inclusive, eu quero fazer um vídeo sobre isso. Mas, Mari, a gente vai sair pra jantar, pra comer, pra beber, mas você não tá nessa pegada. Não vai. Não vai. Porque você vai acabar transformando os seus objetivos no objetivo do outro. Mas é muito antissocial. Não é. A gente tem que se amar, gente. Inclusive, aqui eu vou fazer um parêntese que muita gente não percebe, mas na Bíblia diz, depois, né, que diz que amar a Deus sobre todas as coisas, que é o mais importante, com toda certeza, Deus não se compara a nada, a gente tem que amar ao próximo como a gente mesmo. Como a ti mesmo. Você tá se amando? Porque pra amar o próximo, pra fazer o que o próximo quer, você tem que fazer pra você também. Não é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. É amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você tá se amando? Você tá se colocando como prioridade? Você tá respeitando aquilo que é o seu sonho? Ou você tá entregando sua vida pra todo mundo? Mais uma dica, silêncio, para de contar seus planos, seus projetos, sabe? Vive você, esteja ao lado de pessoas que te impulsionam, que te incentivam. Ainda é melhor ficar sozinha por um tempo, reclusa, vivendo ali a sua vida em paz. Tá entrando uma claridade ali. E depois você se envolvem com pessoas que estão no mesmo propósito que você de vida, sabe? Não adianta. O ambiente onde a gente vive, com toda certeza do mundo, influencia quem nós somos. Demais! E a gente não percebe. Então, com quem você tá andando? Com que tipo de entretenimento você tá assistindo? Que filme, que tipo de série, que tipo de música você tá ouvindo? Que tipo de lugares que você tá frequentando? Que tipo de Instagram, de contas do Instagram você tá seguindo? Sabe? Que tipo de pessoas que você escuta logo pela manhã quando você acorda, sabe? Você tá botando um vídeo de uma oração, de um vídeo que te impulsiona, ou você já tá vendo tragédias. Então, o ambiente que a gente vive influencia quem nós somos, e muitas vezes nós acabamos sendo consequência disso. E é uma das coisas que impede a gente de atingir os nossos objetivos. Faz sentido pra você? Então, às vezes falar não é preciso, às vezes ficar em casa recluso é preciso, às vezes ficar em silêncio é preciso, às vezes selecionar as suas amizades é preciso, às vezes dar um limpa no seu Instagram, nas suas redes sociais é mais do que necessário. Então, cuidado com o ambiente que te cerca, com as pessoas à sua volta. E aqui eu não tô falando que as pessoas são ruins. Aquela amiga é ruim. Não, ela só não está no mesmo propósito que eu. E eu preciso cuidar de mim. E a gente precisa fazer isso com a gente. Se amar, sim, muito. Se amar. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a nós mesmas. Respeitar os nossos processos. E amar ao próximo com toda certeza. Mas estando ao lado de pessoas que estão no mesmo propósito que você. As influências estejam te favorecendo. Porque às vezes você escuta música, vê filme, vê série. Anda com pessoas que fazem você ter atitudes que nem partem de você. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa influência. Bom, pra finalizar, porque o vídeo, não quero que o vídeo fique muito longo, eu quero falar uma coisa que pra mim é uma das mais importantes.
Eu não sei qual é a sua religião, não estou aqui para falar de religião, de espiritualidade, não nesse vídeo, posso falar sobre isso em outros vídeos. Independente da sua religião, eu acredito que existem energias que não são divinas. Eu não vou falar nome de coisa ruim aqui, então eu vou falar aquilo que não é divino, chame como você quiser. Então, eu acredito que existam influências negativas que não são divinas, pessoas negativas que não são divinas. Eu acredito que o mal, eu não vou falar outro nome, eu não gosto de usar essas expressões, mas o mal, ele consegue chegar até você através de meios inimagináveis. Então, muitas vezes, esses meios são os seus próprios pensamentos. Às vezes, sabe aquela pessoa que tem uma crise de ansiedade quando sai de casa? Quando ela tá saindo de casa, vem aquele pensamento: não sai, fica em casa, você vai morrer. Aquilo pode ser ansiedade, pode ser, com certeza, né, uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, uma crise de agorafobia. Podem ser os seus pensamentos sabotadores, como também podem ser pensamentos malignos. E eu vou usar, é a única vez que eu vou usar essa expressão, mas pensamentos demoníacos. Eu tô falando isso porque eu acredito muito que existe esse lado não divino, esse lado ruim, esse lado malvado, esse lado terrível, que tenta nos abater de qualquer forma. Ele quer nos destruir, né? Quem acredita, quem estuda espiritualidade, quem acredita em Deus, entende do que eu tô falando, sobre esse lado ruim, esse lado demoníaco. E muitas vezes ele quer te destruir, e ele vai entrar nas brechas que ele encontra solta, nas portas abertas. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou extremamente grossa, não tenho paciência com ninguém. Então eu começo a trabalhar isso em mim e falo: Deus, cura meu coração, faça com que eu tenha mais paciência com as pessoas, que eu seja uma pessoa boa, que eu não grite com ninguém, que eu não seja agressiva com ninguém. Aí você trabalha aquilo em você. O mal não chega mais em você através daquilo, ele não vai te influenciar através daquilo, mas ele vai te influenciar por uma outra brecha que você deixar. Por exemplo, vai te incentivar a não fazer o que tem que ser feito para que você se sinta mal com você mesma. Vocês estão conseguindo entender? Existe uma influência espiritual negativa muito grande, independente da religião que você vá, existe uma influência negativa, é o que eu, Mariana, acredito. Então, além dos nossos pensamentos sabotadores, que são aqueles que a gente mesmo criou um padrão de pensamentos que às vezes trabalham contra os nossos objetivos, além do ambiente que a gente vive poder nos prejudicar e não favorecer para que a gente alcance nossos objetivos, ainda existem os pensamentos que não são divinos, né? Os pensamentos que são influências espirituais, externas, enfim, independente da religião que você frequente, eu acredito nisso. Para isso, gente, minha dica para vocês, meu conselho como amiga, né? Porque eu tô na mesma jornada que vocês, de autoconhecimento, de crescimento, o básico. Orai e vigiai, tá na Bíblia. É orar todos os dias. Então, conversando hoje com as meninas, né, uma das minhas amigas até comentou: Mari, tem dia que eu não consigo ir na academia. E aí eu começo a pensar em Jesus, em como ele fez o papel dele, o que tinha que ser feito, sofreu por todos nós. E como eu sou pequena de falar: tô com preguiça de ir pra academia. E ela falou assim: então todos os dias eu oro: Deus, me dê forças pra fazer aquilo que eu tenho que fazer por mim, pra que o mal não me vença na preguiça, na procrastinação, na gula, em qualquer um dos pecados. E ela falou que ela ora para que Deus dê forças para que ela faça aquilo que ela quer fazer e que muitas vezes ela não consegue fazer por uma influência que ela às vezes nem sabe por que tá vindo, uma influência demoníaca. Então, uma influência maldita, né? Uma influência que não quer te ajudar, que quer te fazer andar para trás, que quer te fazer perder, quer te destruir, né? Então, eu vou ser muito sincera com você. Em 36 anos, que eu tenho 36 ainda, eu tô quase, tô há dias, daqui uns dias 37, mas 36 anos, o que eu posso, como amiga, falar pra vocês é orar, acordar e já começar. Jesus, em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo,
Afasta de mim todos os pensamentos que não são dignos, que não são divinos, todas as influências negativas, porque aonde tem Deus, não tem o mal. Aonde tem a divindade existe. Eu costumo falar que, eu já até falei sobre isso aqui no YouTube, que eu acredito que Deus é a água pura e que o mal é o óleo e água não se misturam. E aonde a gente se preenche de Deus, não tem nada de malvado que consegue se aproximar. Então, meu último conselho é orar de manhã, orar de tarde, na hora do almoço. Jesus, eu tô sendo muito tentada, eu tô sendo muito... tem muitos pensamentos na minha cabeça que são sabotadores, que não estão partindo de mim, que são pensamentos para me destruir, para me fazer fugir dos meus objetivos. Afasta de mim, Jesus, todos esses pensamentos. Ore verdadeiramente e peça para Deus, porque eu vou te falar. Se a gente conseguir mudar a rota dos nossos próprios pensamentos, trazendo pensamentos construtivos e não mais sabotadores. Inclusive tem um livro, Pense Magro, da Judith Beck, acho que é o nome, que ele fala muito sobre esses pensamentos sabotadores, principalmente na área da dieta, mas que você pode levar para outras áreas da sua vida. Se a gente conseguir fazer uma reprogramação desses pensamentos sabotadores, observar melhor o ambiente que a gente está e colocar Deus acima de todas as coisas, pedindo para que Ele afaste de você tudo aquilo que não é divino, a gente já consegue tomar mais as rédeas da nossa vida para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Porque, gente, funciona. A gente vê a todo momento pessoas alcançando seus objetivos, passando em concurso, emagrecendo, tendo filho, casando, trabalhando, ganhando seu primeiro milhão, comprando sua casa. Tantas pessoas conseguem atingir os objetivos porque elas estão no foco, elas estão trabalhando para que isso aconteça. Ah, mas tem gente que tem mais facilidade que outros, que tem a vida mais fácil. Eu não tô aqui pra falar de ninguém. Que bom que essas pessoas têm facilidade, a gente não tem que se comparar com ninguém. A gente não tá aqui pra falar que o outro é melhor ou pior. A gente tá aqui para o nosso desenvolvimento pessoal, pra pensar na nossa vida e o que a gente pode fazer pra quebrar essas barreiras. E eu sei que essas minhas dificuldades são as dificuldades de muitas das minhas amigas. Então a gente juntas, a gente pode, sabe, se elevar, se contribuir um pro crescimento do outro, que é o intuito aqui desse canal. Eu espero de coração que eu consiga contribuir, nem que seja só um pouquinho pra sua vida, te ajudar de alguma forma, porque eu aprendo muito aqui no YouTube, aprendo muito com as minhas amigas, com os meus familiares. Eu acho que é muito importante. Então, pra fechar o vídeo é isso. Acho que a gente precisa trabalhar ali os nossos pensamentos sabotadores, entender que eles são consequência dos nossos hábitos, trabalhar para que isso mude, observar o nosso ambiente, selecionar melhor tudo aquilo que nos influencia e colocar Deus acima de todas as coisas e orar para Ele todos os dias, para que, pela graça, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo real, que eu creio, que Ele afaste de mim, de você, todos os pensamentos que não me elevam, tudo aquilo que me faz mal, tudo aquilo que me coloca para trás, todos aqueles pensamentos que me levam para um caminho diverso daquele caminho da glória. Eu acho que colocar Deus acima de todas as coisas e descansar nele, entregar o controle da nossa vida para Ele e pedir para que Ele trabalhe muito isso no nosso coração, de se abrir, descansar, confiar e pedir para Ele limpar essa influência negativa, ajuda muito, 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 muito. E eu falo por experiência própria que depois que eu passei a orar muito, pedir para Deus 50% dos meus pensamentos negativos, sabotadores, silenciaram. E é incrível, porque daí você fala, cara, então não sou eu somente trabalhando contra mim. Existem coisas trabalhando contra mim. E eu acho que é isso, gente. Eu não quero que o vídeo fique muito longo, eu vou finalizar por aqui. Espero que faça sentido pra vocês, espero que tenha ajudado de alguma forma. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha, me dê dicas também, o que vocês gostariam que eu trouxesse aqui pro canal. E a gente vai se falando, viu? Um beijo pra vocês, um bom restinho de semana e que Deus nos abençoe, que a gente tenha muita força de vontade, muito propósito, e que a gente consiga atingir todos os nossos objetivos esse ano, que eu acho que é o meu foco, e eu espero que vocês consigam também. Fui! Eu vou lá porque a Valentina já tá aqui, ó. Já tá aqui em cima, pelo amor de Deus, mãe, uma raçãozinha. Fui!